Propósito número 5. Você foi feito para uma missão. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Provérbios capítulo 11, versículo 30. Dia 36. Feito para uma missão. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. João capítulo 17, versículo 18. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu. Atos, capítulo 20, verso 24. Você foi feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como sua missão. O Senhor quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo quanto uma missão no mundo. O ministério é o seu serviço com os que creem, e a missão é o seu serviço com os que não creem. Cumprir sua missão no mundo é o 5º propósito de Deus para a sua vida. A missão de sua vida é tanto participativa quanto peculiar. Parte dela é uma responsabilidade compartilhada com todos os outros cristãos, e parte é uma tarefa exclusivamente sua. Nos próximos capítulos, falaremos sobre ambas. A palavra missão tem sua raiz no termo latino enviar. Ser cristão consiste também em ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo, que disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus entendeu nitidamente a missão que tinha neste mundo. Quando estava com 12 anos de idade, disse: eu devo tratar dos negócios de meu Pai. E 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele exclamou: está consumado. Como suportes que mantêm o livro de pé, essas duas declarações expressam o sentido de uma vida plena, dirigida por um propósito. Jesus completou a missão que lhe foi confiada pelo Pai. A missão de Jesus na terra é a nossa missão agora, pois somos o corpo de Cristo. Aquilo que ele fez ao seu corpo físico, devemos dar prosseguimento em seu corpo espiritual, a igreja. Que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. A Bíblia diz: Deus nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Deus quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás e reconciliá-lo consigo, para que possamos cumprir os 5 propósitos para os quais ele nos criou: amá-lo, fazer parte de sua família, tornar-nos semelhante a ele, servi-lo e contar aos outros a respeito dele. Pelo fato de lhe pertencermos, Deus nos usa para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e então nos envia. A Bíblia diz: fomos enviados para falar em nome de Cristo. Somos mensageiros do amor de Deus e de seus propósitos para o mundo. A importância de sua missão. Cumprir sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. A Bíblia apresenta várias razões pelas quais sua missão é tão importante. Sua missão é a continuação da missão terrena de Jesus. Como seus seguidores, devemos continuar o que Jesus começou. Cristo nos chama não apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. Sua missão é tão importante que Jesus a repetiu 5 vezes, de 5 maneiras diferentes, em 5 diferentes livros da Bíblia. É como se Ele estivesse dizendo: eu realmente quero que você assuma isto. Estude essas 5 incumbências dadas por Jesus e você aprenderá os detalhes de sua missão no mundo. Quando, onde, porquê e como. Na grande comissão, Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem-nos a fazer tudo o que ordenei a vocês. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente a pastores e missionários. Esse é o seu compromisso com Jesus. Não se trata de algo opcional. As palavras de Jesus não são a grande sugestão. Se você faz parte da família de Deus, sua missão é obrigatória. Desprezá-la é um ato de desobediência.
Talvez você não esteja ciente de que Deus o responsabiliza pelos descrentes que vivem à sua volta. Mas a Bíblia diz: você deve adverti-los para que possam viver. Se você não falar para advertir os maus a pararem de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados. Mas eu responsabilizarei você pela morte deles. Ezequiel capítulo 3. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer. E a sua missão é contar a eles a respeito de Jesus. Sua missão é um privilégio formidável. Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma imensa honra ser usada por Deus. Paulo disse: todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquele que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. 2 Coríntios capítulo 5. Sua missão envolve 2 grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Somos parceiros do Senhor na construção do seu reino. Paulo nos chama colaboradores e diz que somos companheiros do trabalho de Deus. Jesus assegurou nossa salvação, aceitou-nos em sua família, deu-nos o Espírito Santo e então nos tornou seu representante no mundo. Que privilégio! A Bíblia diz que somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus, para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo mesmo agora. Tornem-se amigos de Deus. Ele já é amigo de vocês. Ensinar os outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Se o seu vizinho tivesse câncer ou HIV e você conhecesse a cura, seria criminoso de reter tal informação. Ainda pior é guardar o segredo sobre o caminho para o perdão, o propósito, a paz e a vida eterna. Temos a melhor de todas as novidades do mundo e compartilhá-la é o maior favor que podemos prestar a alguém. O problema dos cristãos que se converteram há muito tempo é terem se esquecido de como é desanimador viver sem Cristo. Devemos nos lembrar de que não importa quanto as pessoas pareçam felizes e bem-sucedidas, sem Cristo, elas estão desesperadamente perdidas e destinadas à separação eterna de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o único que pode salvar o ser humano. Todos precisam de Jesus. Sua missão tem alcance eterno. Ela influenciará o destino eterno de outras pessoas. Logo, é o mais importante que qualquer emprego, realização pessoal, o objetivo que você possa alcançar durante a vida. As consequências de sua missão vão durar para sempre. Mas as de seu emprego? Não. Nada que você faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a estabelecerem um relacionamento com Deus. Esse é o motivo por que precisamos ser perseverantes no desempenho de nossa missão. Jesus disse: todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas que fomos incumbidos por aquele que me enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. O relógio que controla a missão de sua vida está correndo. Então, não perca nem mais um dia. Inicie agora mesmo sua missão de trazer outras pessoas a Cristo. Teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas temos apenas o tempo de nossa vida para alcançá-los. Isso não significa que você tenha que deixar o seu trabalho para se tornar um evangelista em tempo integral. Deus deseja que você compartilhe as boas novas aonde estiver, como estudante, mãe, dona de casa, professor, vendedor, gerente, ou qualquer que seja a sua atividade. Você sempre deve esperar que Deus coloque pessoas em seu caminho, para com elas compartilhar o Evangelho. Sua missão dá sentido à vida. William James disse: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a própria vida. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Todo o restante acabará desaparecendo. É por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos, vida empenhada na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento de nossa missão no mundo.
O resultado dessas atividades vão durar para sempre. Se falhar em cumprir a missão que Deus lhe atribuiu, você terá desperdiçado a vida que Ele lhe concedeu. Paulo disse: minha vida não tem valor algum, a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor. A obra de contar aos outros as boas novas acerca da maravilhosa bondade e do amor de Deus. Há pessoas que somente você poderá alcançar, em virtude de onde você vive e de como Deus o fez. Se ao menos uma pessoa for para o céu pelo seu testemunho, sua vida terá sido relevante para a eternidade. Comece a olhar em torno, em seu campo missionário pessoal e ore: Deus, quem você pôs em minha vida para que eu lhe fale a respeito de Jesus? O cronograma de Deus para a consumação da história está vinculado à conclusão de nossa incumbência. Existe hoje um interesse crescente na segunda vinda de Jesus e no fim do mundo. Quando isso ocorrerá? Antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhes fizeram a mesma pergunta. E a resposta: antes de Jesus ter subido ao céu, os discípulos fizeram a ele a mesma pergunta. E a resposta foi bastante reveladora. Ele respondeu a eles: não compete a você saber o tempo ou a data que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando os discípulos quiseram conversar sobre a profecia, Jesus rapidamente mudou a conversa para o evangelismo. Ele queria que eles se concentrassem em sua missão no mundo. Em essência, ele disse: não compete a vocês saber os detalhes de minha volta, e sim da missão que lhes foi confiada. Se concentrem nisso. Especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil, pois Jesus disse: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como Jesus afirmou não saber nem o dia nem a hora, por que você iria fazer cálculos para descobri-los? O que sabemos com certeza é: Jesus não vai voltar, até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir sua palavra a tenham ouvido. Jesus disse: as boas novas acerca do reino de Deus são pregadas em todo o mundo e em todas as nações. Depois virá o fim. Se você quer que Jesus volte o mais rápido possível, se concentre em cumprir a sua missão, não em desvendar a profecia. É fácil nos distrairmos e nos desviarmos da nossa missão, porque Satanás aceita que façamos qualquer coisa, menos compartilhar a fé. Ele o deixará fazer todo tipo de boa ação, contando que não leve ninguém com você para o céu. Mas no instante em que começar a levar sua missão a sério, esteja certo que o diabo irá colocar todo tipo de distração diante de você. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus: todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Quanto lhe custará cumprir a sua missão? Cumprir sua missão vai exigir que você abandone os seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a vida. Você não pode apenas acumulá-la com todas as outras coisas que gostaria de fazer. Você deve orar como Jesus: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Submeta privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Pare de fazer orações egoístas como: Deus abençoa o que quero fazer. Em vez disso, ore: Deus, ajude-me a fazer o que estás abençoando. Entregue ao Senhor uma folha em branca com o seu nome assinado embaixo e peça que Ele a preencha. A Bíblia diz: entreguem-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois vocês voltaram da morte e desejam ser instrumentos nas mãos de Deus, usado para os seus bons propósitos. Comprometendo-se em realizar a sua missão, não importando o preço a pagar, você experimentará a bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas experimentaram. Não há quase nada que Ele não faça pelo homem ou pela mulher que se comprometa em servir o reino. Jesus prometeu: Deus
dará a todos vocês tudo o que precisam no dia a dia, se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação principal. Mais um para Jesus. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que mais importa para Ele. E o que mais importa para o Senhor é a redenção das pessoas que Ele criou. Ele quer que os seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz prova isso. Oro que você esteja sempre atento, a fim de alcançar mais um para Jesus. De maneira que no dia que estiver diante de Deus, você possa dizer: missão cumprida. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até amanhã.